Se você é da área de tecnologia, então este podcast é para você. Vamos falar sobre tendências, transformação digital e inovação em um bate-papo com profissionais de peso. Tudo isso sem abrir mão de uma pitada de bom humor com Décio Garcês, que tem mais de 30 anos à frente de projetos de tecnologia, informação e comunicação. Vamos começar? Então, Chama o TI. Bem-vindos a mais um episódio do Chama UTI, esse seu companheiro que nós percorremos juntos, esses caminhos, as nuances da tecnologia orientada ao negócio, os caminhos da inovação. Tá? Hoje nós estamos com dois convidados, o Anderson, que está aqui presencialmente conosco, e temos o Kelvis, que está lá em Joinville. Tá? Esse episódio, o que ele tem de interessante? Nós sempre temos falado de tecnologia, de ferramentas, de abordagem de negócios. Por trás disso tudo, obviamente, nós temos resultados. E o Anderson e o Kelvin estão trazendo aqui para a gente uma modalidade, ou pelo menos um caminho para a gente conseguir melhores resultados, ou pelo menos retorno em cima dos investimentos que nós vamos fazer em inovação. Anderson, bem-vindo, obrigado por ter vindo pessoalmente. Kelvis, obrigado pela sua disposição de estar aqui conosco, tá? Ao invés de a gente apresentar a bio dos dois, tá? Eu gostaria que vocês se apresentassem. Como é que vocês entraram para a área de tecnologia? Como é que vocês se envolveram com inovação? Tá? E como é que vocês chegaram na lei do bem? A lei do bem é o que nós estaremos conversando hoje. Obrigado, Décio, mais uma vez. Parabéns pela iniciativa, né? Chama UTI. Estou acompanhando o canal de vocês e agradeço aí a Convergência também por essa iniciativa. Bom, minha história com a Lei do Bem, ela começa um pouco lá atrás, né? Eu estou esse ano fazendo bodas aí, aniversário de 20 anos com a Lei do Bem. A gente conheceu a Lei do Bem ainda na época de ministério, junto com o ministro no governo anterior, governo Fernando Henrique, e desenvolvemos um projeto que previa, que vinha do PDTI e PDTA e previa, obviamente, um incentivo voltado à inovação. A minha formação não tem nada a ver com tecnologia de início, né? Sou advogado tributarista, formado pela USP São Paulo, também tenho pós-graduação pela PUC São Paulo, e fiz especialização, né, tanto na MIT, quanto também projetos na USP, voltado à inovação tecnológica, à gestão da inovação. E aí vem acompanhando a Lei do Bem, passei por 2 multinacionais também voltado à inovação, até começarmos a empreender sempre nesse tema aí de inovação, redução fiscal, que é algo que é muito relevante para o empresário brasileiro, para aquele que está empreendendo. Um pouco da minha história também. Perfeito. Kelvis, conta um pouquinho da sua história para a gente. Décio, obrigado pela oportunidade, pelo espaço de tratar desse tema que para a gente é prioritário. Agradeço também a Convergência aí pela iniciativa do Chama UTI, esse profissional aí que está cada vez mais requisitado e que tem tantas demandas, né, para poder resolver no dia a dia. E a minha história de formação, eu sou especialista em gestão da qualidade e produtividade, estudei engenharia de produção, essa é a minha formação. Há mais de 10 anos eu ajudo empresas inovadoras no aproveitamento de mecanismos de apoio à inovação. E enquanto especialista lá de desenvolvimento de produto, a gente percebia muita dificuldade para conseguir ganhos, né? Conseguir vantagem competitiva para desenvolver produtos melhores, mais eficientes, com ganhos para as organizações. E quando eu descobri que a Lei do Bem tinha esse potencial aí de reduzir em pelo menos 20% o custo do desenvolvimento, eu entendi que isso era uma oportunidade de negócios e trabalhei durante anos numa consultoria especializada e hoje empreendo aí. E no currículo ajudamos mais de 2.000 empresas já diretamente, né, no aproveitamento da Lei do Bem. Bom, que ótimo, né? Um dos... Não é desespero, mas uma das dores de cabeça dos CTOs é realmente explicar o retorno financeiro de cada projeto, né? A gente trabalha muito em cima de payback e, eventualmente, você tem que ter retorno sobre o investimento. Claro. Então, isso vai ser uma mão na roda. Novamente, obrigado pelos dois, tá? Bom,
Vamos ver qual dos dois vai responder, os dois respondem juntos, tá? Primeira coisa, nós precisamos entender um pouco esse tema, tá? Uhum. Numa breve explicação. Qual a importância da lei do bem para as empresas que estão envolvidas com inovação ou pesquisa e desenvolvimento? Eu acho que são vários pontos de importância, né? Quando a gente trata, obviamente, de um incentivo fiscal, a princípio as pessoas podem olhar e pensar, bom, eu vou ter somente um benefício fiscal dentro da minha empresa, que vai se tornar um benefício financeiro, econômico dentro da companhia. Mas não, eu entendo que o benefício ele vai muito além, porque você incentiva a própria inovação na empresa. Hoje, quem não investe em inovação fica para trás, né? Ainda mais o Brasil que vem de uma década de 90 puramente industrial e começa a se transformar num país tecnológico, em serviços, né? Então, a necessidade de investir em tecnologia para ganhar produtividade, qualidade, melhorar os seus processos é fundamental. E a lei do bem, por que que ela traz isso também? Porque além dela impulsionar o recurso, né, no final do dia, o empresário ele sabe que investir em inovação no Brasil é caro, ele precisa investir em bons perfis, em um currículo forte dos colaboradores. Então ele traz um benefício também, não só econômico, mas de impulsionar a inovação, de melhorar a tecnologia, melhorar o desenvolvimento dentro das empresas. Então eu vejo que, assim, além do benefício da cultura, do fiscal, da tecnologia, ele vai poder alcançar ainda mais horizontes num país cada vez mais globalizado, conectado, quando a gente fala de inovação. Perfeito, Anderson. Você já colocou algumas coisas assim que são muito importantes, né? Você falou em benefícios, ou seja, se a gente conseguir convencer o empresário, nós podemos pegar parte desses incentivos e reverter novamente para. Reverter novamente não ficou bem, mas reverter para a área de inovação, para a área de desenvolvimento, né? E como é que especificamente essa lei tem impulsionado a inovação para a nação, para as empresas nacionais e, bom, internacionais também, porque uma vez Claro, estabelecidas no Brasil, elas também gozam desse benefício, né? Como é sim. que a lei do bem acabou virando um motor que tem nos ajudado nos trabalhos de inovação? Para responder sua pergunta dessa, a gente tem que olhar um pouco para a história, olhar um pouco para trás e ver do surgimento dela, qual que era a necessidade e aonde o Brasil estava naquele momento. Então, quando a gente fala, por exemplo, de 20 anos atrás, a gente está falando de uma legislação que surgiu baseada em dois anteriores mecanismos, que era a Lei 8.661, que era o PDTI e o PDTA. Eram dois programas de desenvolvimento, um voltado para a área industrial e outro voltado para a área do agronegócio. Ou seja, muitas outras empresas de outros segmentos não tinham oportunidade de ter um benefício fiscal voltado à inovação. Então, houve-se a necessidade de criar um benefício a qual você, de forma a dar equidade para as empresas, pudessem acessar o mecanismo. Então, foi criado a Lei 11.196, que lá no capítulo 3, ele vai tratar sobre o que nós trazemos hoje aqui, que é o tema da Lei do Bem voltado à inovação tecnológica. Então, do capítulo 3, do artigo 17 ao 26. E aí veio passando por transformação ao longo do tempo. Então, já no ano seguinte veio o decreto 5798 de 2006, então regulamentou a Lei do Bem. E aí, claro, as empresas ficaram pensando assim, bom, quanto a Receita Federal não se manifestar, eu tenho um pouco de receio. E até quando você olha no site, que é público essa informação no site do governo, você vê a curva de aproveitamento que é crescente a cada ano. Então, em 2011 apenas, a Receita Federal se manifestou através da Instrução Normativa 1187, em agosto de 2011. Então, a gente já viu ali um grande crescimento das empresas nesse aproveitamento É exponencial, exponencial. né? É uma progressão geométrica, então, É, né? Isso é muito importante, né? A área de TI consequentemente, inovação também, a gente vai muito para o benchmark, né? Você, pô, deu certo para o banco tal, eu também vou fazer, deu certo para a indústria tal, eu vou fazer.
e assim por diante, tá? Muito bem. Anderson, agora uma curiosidade, né? É, qualquer um, qualquer empresa de qualquer porte, ela pode se beneficiar disso daí? Quais os negócios que podem se beneficiar da lei do bem? Então, nós temos muito, por exemplo, desenvolvedores, né? Uhum. Que são pequenas empresas. Não estou nem falando de MEI, estou falando de pequenas empresas. Eles podem se beneficiar ou só grandes empresas? Que tipo de regime é lucro real, lucro presumido? Conta para a gente quem é que pode se enquadrar. Isso, a legislação, assim, infelizmente, não, se a gente olhar o texto da lei, o benefício direto somente para as empresas no regime de lucro real e que tenha lucro fiscal durante o ano de aproveitamento. Então, esses são os dois, eu diria, principais requisitos, né? Claro que você tem que ter também a CND, que é a certidão negativa de débito, com efeito negativo, para que você possa fazer usufruto da lei. Só que quando a gente olha pela ótica fiscal, apenas. Quando você vê o indireto, e aí eu passo também essa bola para o Kelvis, porque ele gosta muito de falar de um projeto, Match do Bem, ele sabe associar muito bem as empresas que estão atrás do balcão, vamos colocar assim, e que desenvolve tecnologia. Né? Então você pega aí, por exemplo, empresas que às vezes está no Simples Nacional, às vezes é uma ME, às vezes ele é uma IPP, só que ele não está diretamente voltado a reduzir a carga tributária dele pela lei do bem. Porém, a nota dele é incentivada pelo cliente dele, né? Então, ele consegue reduzir, por exemplo, a carga tributária do cliente dele através do seu serviço em desenvolvimento. Vamos ver o que o Kelvis vai contar para a gente, ver se eu entendi. A princípio, empresas de pequeno porte que trabalham com tecnologia, seja hardware, software, pesquisa, quando contratada por uma grande companhia, pode fazer parte desse pacote. É isso que a gente vai ver agora o Kelvis contar para a gente. Kelvis, diretamente de Joinville. Sim, é muito comum a gente ouvir falar da lei do bem que é exclusivo para grandes empresas. Há um preconceito aí do mercado em relação a isso, porque é o que se difundiu ao longo do tempo. Uma empresa de pequeno porte, uma MEI, uma ME, PP, de fato ela vai ter dificuldade para acessar caso ela não esteja no lucro real. Mas ela pode sim incentivar a própria receita, porque a lei do bem ela vai incentivar a empresa do lucro real que está em regularidade a nível federal e que tenha lucro fiscal e investe em P&D. Então esse investimento da grande empresa ela pode ser sim com um MEI, com um Simples Nacional, com um lucro presumido. E essas empresas que são fornecedoras de tecnologia, elas podem desonerar a própria venda, indicando que esse serviço de pesquisa, de desenvolvimento, é elegível para o aproveitamento da grande empresa que está no lucro real. Ou seja, a empresa que se enquadra no aproveitamento da lei do bem, lá no artigo 17 ao 26 do capítulo 3, ela tem a oportunidade de contratar serviços de apoio especializado e vai incentivar essas despesas que ela está contratando. Então, ela pode sim escolher uma MEI, uma ME, uma EPP para poder fornecer. E até voltando um pouquinho na pergunta anterior, né, desse negócio de lei do bem, que a gente precisa convencer o empresário, Décio, às vezes é difícil você convencer o empresário nesse ambiente VUCA, bunny, né, de caos, de mudança, em que ele já tem tanta responsabilidade, tem tanto compromisso com o desenvolvimento econômico e social. E a lei do bem, ela traz esse poder para o empresário de assumir um papel de governo. Afinal, é do governo esse papel de investir em inovação tecnológica, investindo, porque isso promove o desenvolvimento econômico e social. Então, em resumo, assim, quanto ao mecanismo, nada mais é do que um empoderamento de governo. As empresas que assumem esse papel de amparar o desenvolvimento econômico e social através do investimento em tecnologia pode, de forma automática, se beneficiar. Fazendo uma analogia, é até um programa mais conhecido dos empresários e dos CFOs, é o PAT, o Programa de Alimentação ao Trabalhador. Lá, quando o empresário assume um papel de governo de amparar o trabalhador através da alimentação, coloca lá um subsídio para ele
e se alimentar durante a jornada de trabalho, o empresário também está assumindo um papel de governo e a legislação trata ele como um diferente, dá a ele benefícios fiscais na hora de pagar o seu imposto de renda e a sua contribuição social. Fazendo uma analogia, a lei do bem parte por esse princípio também. Então, o empresário que assume um papel de governo, que vai investir em pesquisa e desenvolvimento, seja através da contratação de profissionais CLTs, desenvolvimento de protótipos, amostras, lotes pilotos, ou contratando essas empresas de pequeno, médio ou até mesmo de grande porte com serviços de apoio especializado, pode incentivar essas despesas. Então, nessa interação entre grande empresa e pequena empresa, existe uma relação incentivada, que pode sim, quem está fornecendo, entender a dinâmica do jogo e levar o seu desonerado, que é o que a gente chama aí de match do bem, né? Ele pode levar o serviço de transformação digital, de integrações sistêmicas, de desenvolvimento de novos módulos, novas funcionalidades, e perguntar para quem está contratando do outro lado lá, olha, você quer o meu serviço com incentivo ou sem incentivo, né? É claro que é uma forma de colocar, de simplificar essa relação, mas isso é possível, né? Se as pequenas e médias microempresas entenderem que tem esse poder, que ela está vendendo pesquisa e desenvolvimento, quem está do outro lado contratando pode sim incentivar essa despesa. Perfeito. É interessante que nós tivemos aqui no Chama TI Wellington. Wellington é um CFO envolvido com inovação e principalmente com cultura da inovação. Então, ele disse que a gente não precisa ser uma empresa que tem um departamento, uma planta inteira orientada em pesquisa e desenvolvimento. Basta a gente introduzir isso na cultura da empresa. Pequenas coisas, pequenos processos, né? É muito interessante, tá? Muito bem, vamos quebrar um pouquinho o gelo, né? Nós temos aqui uma sessão perrengue, tá, Kelvis? Então, eu queria que um dos dois me contasse um perrengue que vocês passaram, de preferência divertido, né? Porque a gente fala que ninguém é de ferro e todos nós sempre passamos perrengue, né? Então, dentro dessa área, que é uma área extremamente burocrática, tanto que o perfil de vocês envolve qualidade, né? Ou seja, cumprir os requisitos estabelecidos, envolve direito tributário, né? Como é que vocês arrumaram confusão e como é que vocês saíram disso daí? Então, eu acho que eu tenho Se quiser, pode contar aqui para o Eu acho que eu nosso tenho um público. case bem interessante, né, voltado à área de negócios em si, né? Quando você começa a falar de lei do bem e de legislação, obviamente, às vezes o cara do TI ele se esconde porque ele não quer falar de legislação, ele não entende direito, né? Ele quer falar de tecnologia, de inovação, e a gente vai trazer cases aqui e vocês vão gostar. Mas eu me recordo de uma reunião numa grande indústria farmacêutica no estado de São Paulo, e que eu comecei a reunião e estava eu e o diretor de controladoria, e o diretor de controladoria, ele dormiu a reunião toda, então então assim, eu não sei se o tema estava muito pesado ou se foi a minha voz ali, mas ele dormiu a reunião inteira, e às vezes eu dava uns murros na mesa assim, eu dava aquela tossida assim para ver se ele voltava para a reunião, ele dava aquela acordada. E o mais incrível disso, né, e quando o Kelvis falou que a gente já mediou mais de 2.000 projetos no Brasil, né, mais de 2.000 empresas no Brasil, e tanto ele quanto eu juntos, essa foi uma das empresas que, passado 2 meses ali, foi um cliente nosso. Então, assim, é muito curioso, mesmo que ele tenha dormido, ele entendeu tudo. Mas você pegou ele para assinar o contrato no intervalo do sono Foi mais ou menos isso, ou quando ele né? está acordado? Não, no final eu falei, então, você quer que eu te envie a apresentação, nossa prova? Não, pode enviar, porque a gente tem interesse. E essa companhia é uma das que mais inovam no Brasil, até hoje utiliza a Lei do Bem, e conversando com um dos diretores alguns meses atrás, inclusive, ele falou que ele não sabia dessa história, o diretor já não está mais lá, né? E eu contando para ele essa história que é bem curiosa, ele falou, você sabe que a Lei do Bem aqui na nossa empresa já representa um dos 3 maiores clientes nossos. Olha isso, ou seja, o investimento que ele tem de volta pela Lei do Bem já representa o faturamento aí dos 3 maiores clientes dele. Então, foi bem relevante, mesmo que esse sono tenha sido bom para ele, foi importante para a empresa. Bom, você, o Kelvis, tem uma missão muito importante hoje aqui no Sim. Chama UTI, né?
Nós estamos é um assunto complexo, é um assunto burocrático, né? Uhum. Mas a missão de vocês é manter todo mundo aceso aqui, Claro. né? Muito bem, você falou em case. Uhum. Tá, então agora eu queria perguntar para você o seguinte, para vocês, né? Para gente de tecnologia, quais são os aspectos práticos para que a gente se enquadre na lei do bem? E se você gostaria de citar, ou pode citar, um case bem-sucedido para a gente? Claro, a gente tem vários cases, né? Vou deixar a parte final para o Kelvis, mas vou trazer aqui alguns projetos, não só voltado à área de tecnologia, mas que vocês vão perceber que em todos os segmentos a tecnologia ela está dentro também. Ela fez parte de pelo menos um projeto. E aí eu acho que para falar de case a gente tem que falar de conceito, né? Ou seja, o que de fato é inovação para a lei do bem. Então, a primeira coisa que a gente sempre busca levar para o cliente é desmistificar que inovação é criar a roda, a luz ou a pólvora. Você não precisa criar algo 100% disruptivo para que você possa inovar para a lei do bem, né? E isso não é o Anderson que fala. Nós temos base de duas, vamos colocar assim, metodologias, né, que foi implementado dentro da lei do bem, uma dentro do manual de Frascati e outra no manual de Oslo, que foram ferramentas criadas pela OCDE para poder dizer ou alinhar os países o que é inovação. Então, quando a gente fala de pesquisa básica, por exemplo, a gente está falando daquela pesquisa que você parte do zero, você não tem uma teoria existente, né? Geralmente surge na academia isso. Então, se a lei parasse aí, ampla maioria das empresas não aproveitariam a lei do bem, não teria esse aproveitamento. Por quê? Porque no Brasil existe muita tecnologia voltada à transformação, à integração, à melhoria de processo. E aí nós entramos na pesquisa aplicada. Na pesquisa aplicada, você já tem aquela pesquisa que parte da teoria, mas não tem aplicação. Então, até a aplicação, todos esses desenvolvimentos podem ser aproveitados. E aí chegamos no desenvolvimento experimental, que é aquilo que já existe no mercado, mas não existe na minha empresa. Ou seja, o meu concorrente já desenvolve, mas eu ainda não. Então, eu vou trazer um novo projeto, um novo produto, um novo processo, que já é de notório conhecer do mercado, mas ainda na minha empresa eu vou ter que contratar pessoas, eu vou ter que melhorar processos, eu vou ter que testar, eu vou ter que errar para poder acertar. E aí é onde está o risco tecnológico. E aí chegamos no conceito de inovação, porque inovação, a palavra ela é um pouco ingrata, Décio, ela remete a algo novo. Você perguntar para qualquer pessoa na rua assim, o que é inovação? Ela fala, é algo novo. Algo novo. Qualquer um de nós aqui vai achar que é algo que você nunca fez, né? E não é. Inclusive, o McKinsey comenta muito em cima dos 3 horizontes da inovação, né? Uhum. Aquilo que você já faz, aquilo que você pode fazer melhor e aquilo de novo que você tem. É isso. Perfeito. Né? A inovação dentro do contexto da lei do bem é melhorias de produto, processos ou serviços e que visam um ganho de qualidade, produtividade ou competitividade. Então, quando você me pede um case, eu tenho vários assim, vou pegar, por exemplo, o varejo. Né? Onde teria inovação quando você vai falar de lei do bem lá? Ele pensa o quê? Alguns anos atrás, Décio, as pessoas pensavam assim, não, pesquisa e desenvolvimento é o rapaz de jaleco branco com microscópio dentro de um laboratório. Isso. Sim ou não? Eu via muito isso dentro da Johnson & Johnson. Tinha um departamento chamado Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Isso. Exatamente de jaleco branco. Mas aí, quando a gente fala de uma Johnson & Johnson, já que você mencionou a empresa, a gente está falando de um laboratório que tem a parte dermatológica, tem a parte clínica ali. Então, assim, até aí até se justifica. Mas vamos pensar no empresário comum, aquele de empresa familiar, aquele que está desenvolvendo lá, saiu outrora de uma startup e agora está desenvolvendo algo no cliente. Ele desenvolveu um sistema, um software, e ele vai aplicar no cliente A, mas a realidade de aplicar no cliente B é diferente. Já é outro mundo, ou seja, o cliente A nunca vai ser igual ao cliente B. Né? Se eu aplicar isso numa companhia A, ela vai ser diferente, ela vai ter outra cultura, outros processos, outros sistemas. Então, essa aplicação também é incentivada quando a gente fala de melhoria de produto, processo ou serviço. Então, quando a gente fala, por exemplo, para o varejo,
A gente está falando de inovação que está totalmente envolvida a TI, por mais que o core business dele é o varejo. Então, a lei do bem, ela não incentiva só determinados setores. E não significa que você tem que usar os projetos do core business do varejo, né? Que é a distribuição, que é a venda, né, de produtos. Não. A parte de tecnologia que é onde entra a lei do bem. Então, por exemplo, hoje tem tecnologia que aí, junto com a AI, isso vem facilitar, né? A AI ela trouxe a possibilidade de ter reconhecimento facial do consumidor para identificar comportamento. Então, por exemplo, às vezes você está lá fazendo compra no varejo e tem câmeras que estão filmando você, você acha que está só para relacionado à segurança. E não está. Ela está identificando quem é o Décio, sabendo qual é o comportamento de compra do Décio com base nas últimas compras que você fez. E isso poder te apresentar em redes sociais, quando você está lá em casa, está no momento de lazer, produtos que você adquire, com promoções e etc. Né? Então, isso já está já dentro do varejo. Esse é o grande Big Brother, né? Exato, isso tem tecnologia, está voltado à tecnologia. Se a gente vai, por exemplo, para o segmento de bebidas, né, ou alimentos, por exemplo, tem TI envolvido. Por quê? Porque ele tem sistemas não só para melhorar o back-office dele, do balcão para dentro, mas do balcão para fora, da mesma coisa. Hoje, por exemplo, se você vende algum produto de alimento, dificilmente a sua plataforma de venda, e-commerce, não vai estar integrada com o iFood, por exemplo, para que você possa fazer essa venda digital. Né? Então, todas essas tecnologias são disruptivas. Né? Logística. Né? Onde tem inovação, Anderson, em logística, se lá não tem um laboratório? Total. Né? Reconhecimento facial para a fadiga do motorista. Né? Uma logística mais inteligente, uma rota mais segura. Né? Então, tudo isso está usando tecnologia. No final do dia, chama o TI para resolver aqui, porque a gente tem um gargalo aqui para resolver, né? Um problema. Anderson, além de chamar o TI, eu vou chamar o RH também, né? Você falou na cultura de inovação, esclarecendo para a gente melhor, né, como ela é interpretada. E você falou em desenvolvimento de produtos, serviços e processos, tá? Vou tomar a liberdade de incluir um quarto item, né, que é o desenvolvimento do capital humano. Cada vez mais os colaboradores, os gestores têm se desenvolvido realmente nesse ciclo. Você tem essa percepção também? Claro, não, total. Se a gente ficar olhando também, pensando assim, a tecnologia vai substituir pessoas. Fatalmente, o avanço da tecnologia faz com que as pessoas se movimentem. Quando a gente falou vamos falar da Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, as máquinas, né, surgiram e substituíram pessoas em massa em indústrias têxteis, indústrias automotivas, por exemplo. Só que as pessoas foram se movimentando, foram indo para outros caminhos, novos estudos, novos desenvolvimentos, as universidades, os institutos foram pesquisando novas profissões, novas demandas que o mercado foi surgindo. Depois passamos à indústria a vapor, né, a indústria ferroviária, também que passou ali por uma transformação, até chegar na indústria da computação. E agora a gente já vive o 5G, né, tecnologias disruptivas do 5G. Então, quando a gente olha para o lado humano, a gente vê que também é um movimento das pessoas. Eu lembro que na década de 90, o sonho de todo pai ali era que o filho fosse médico, advogado, né? Era essa, né? Médico, advogado e engenheiro. Engenheiro, isso. Era essas três profissões, era o sonho de qualquer pai. Né? Hoje eu falo para minha filha, que tem 11 anos, para o meu filho, que tem 7 anos, falo, cara, vocês têm que estudar algo voltado à tecnologia. Porque, por exemplo, se a gente for para o lado médico, inovação, hoje, para o lado médico, hoje já tem sistema de escaneamento humano, que empresas de colchões de saúde, que faz o escaneamento humano em tempo real do seu sono, já faz a medição do seu sono, e consegue identificar problemáticas na respiração, na circulação sanguínea. Então, empresas de saúde hoje que investem em que médicos também tenham conhecimento em tecnologia, porque daqui a pouco uma cirurgia ela não vai ser feita pela mão humana. Medicina 3.0. Automação, exatamente. Perfeito. Anderson, nós começamos na década de 90 com um grupo
governamental, né? Quando a gente fala de governo, a gente está falando do executivo, o apoio do legislativo, ou do legislativo com o executivo, né? Através de ministros. Isso a gente vem percorrendo aí 3 décadas, tá? Então, hoje, como é que você vê essa evolução? Como é que você vê essa evolução da legislação e a tendência dessa evolução? Tá? E tem uma outra coisa que eu quero te perguntar depois, porque você falou em Receita Federal. Vamos ver essa parte primeiro. Perfeito. Vamos Como é que deixar por último você aí. como é que você e o Kelvis percebem, depois de tantos anos de estrada, né, se a gente está evoluindo adequadamente com essa parte de legislação e tributos? Sim, eu vejo que houve uma evolução no conhecimento das pessoas quando a gente fala de lei do bem. Quando a gente falava de lei do bem, lá no início, né, a gente está falando aí de 2006, 2007, 2008, o controller, o diretor tributário, o contador, ele não tinha também ferramentas tecnológicas para poder, no mínimo, demonstrar as evidências que ele tinha dentro de casa. Por exemplo, ele tinha um livro caixa. Ele tinha um livro caixa. Literalmente, antes Exatamente. do SPED. Exato. Ele tinha um livro lá, ele tinha que anotar lá. Então, caía numa subjetividade muito grande. Hoje, as empresas, não só as que têm governança, vamos falar do empresário, daquele, como eu falei, saiu outrora era startup, até ontem, hoje ele está no simples, ou ele está já no presumido, e ele tem que ele tem um contador por trás. Só que ele tem tecnologias para facilitar isso. Ele tem empresas de tecnologia para facilitar os cálculos, as contas, os tributos, para fazer auditoria disso e saber se realmente ele está tudo ok dentro de casa. Então ele tem mais segurança para aproveitar um benefício fiscal. E a gente vê essa evolução, né? Na última década, pelo menos, esse crescimento, essa curva que nós falamos no início, ela está se transformando em cada vez mais empresas usando a lei do bem. Hoje já se aproxima de 4.000, foram 3.876 empresas em 2023 que aproveitaram, estamos ainda aguardando os dados de 24, então vai ser entregue agora em julho. Então, assim, a gente identifica que o empresário ele começa a ter mais segurança porque ele está tudo certo dentro de casa. Então, ele não tem a subjetividade de um livro que talvez tenha escorregado uma vírgula ali, tenha faltado, né, alguma coisa. Não, hoje a inteligência artificial, hoje a tecnologia da informação, hoje a tecnologia que existe dentro e disponível para o empresário lhe dá mais segurança dele utilizar a lei do bem corretamente, com evidências que ele tem, né, e poder ser 20% mais competitivo. Perfeito. Agora, uma curiosidade, antes de pedir algumas dicas para vocês de como a gente deve tocar, você falou em Receita Federal, você falou em Leão, você falou de uma projeção exponencial depois que a Receita fez o quê? Avaliou, porque uma coisa que nós sentimos de uma eficácia impressionante é a nossa Receita. Não estou falando de legislação, estou falando da Receita Federal colocar em prática e fiscalizar a arrecadação. Eles são precisos, eles são altamente capacitados, tá? Então, conta um pouquinho. Por que demorou para eles aderirem, né? E nós, empresários, que a gente... Pô, você tem um medo de botar uma vírgula fora do lugar por causa da Receita, né? De repente, ser interpretado erroneamente, né? Conta aí essa história do Leão, que momento? É você, o Kelvis? Eu vou passar a bola para o Kelvis, porque essa parte assim que é mais complexa, a gente deixa para o Kelvis. Não, estou brincando. Deixa ele começar a responder, eu vou falar também uma parte sobre isso, importante. Tá bem. Ah, bacana. A própria Receita Federal, ela vem empurrando as empresas nessa jornada de transformação digital. O Bloco K, o E-Social, o SPED Fiscal, a Nota Fiscal Paulista, Paranaense, Carioca. Então, nesse contexto, né, de transformação digital, onde as empresas vêm cada vez mais aderindo, né, isso no próprio negócio, com essa cultura de inovação, como lá o Wellington CFO comentou, né, que isso está sendo impregnado, já é compulsório.
Anteriormente, a gente até falava que as empresas que não investissem em inovação tecnológica não iam sobreviver. Agora não é mais alternativa, você tem que se adequar sim ou sim, até mesmo porque a própria Receita Federal tem tratado isso de forma compulsória com as próprias declarações aí através de plataformas, né, tecnológicas. Então isso obrigou que todas as empresas de negócios, de todos os negócios, também fossem empresas de tecnologia. Há vários autores que tratam disso, né? Isso colaborou, como o Anderson comentou, para a governança. Então, felizmente, os critérios da legislação fiscal, da própria Receita Federal, obrigaram as empresas a ter mais governança. Então, isso também simplificou a constatação de conformidade. Hoje, toda empresa tem lá o seu BI, seu CRM, seu ERP, tem lá um Gira para poder gerenciar projetos, um PS Office. Então, as evidências elas estão muito mais disponíveis. E quando a gente pensa assim nessa relação entre empresas e governo, o empresário que falou em leão, ele sempre se arrepia, inevitavelmente, né? Mas a gente também é testemunha que, pelo menos nesses últimos 20 anos que nós apoiamos empresas no aproveitamento da lei do bem, não há comportamentos incoerentes da Receita Federal. Pelo contrário, ela tem o papel de fiscalizar a lei do bem porque é um incentivo fiscal, mas a gente não vê notícias aí nos telejornais. Até eu gosto de fazer essa pergunta para os empresários, né? É, 80% do que a gente conversa não conhece a lei do bem, e justamente porque ela não está banalizada. Se a gente perguntar, você conhece a Lei Rouanet? Todo empresário conhece porque, infelizmente, foi banalizado. E no caso da Lei do Bem, não. Está pacificado. Hoje as decisões, quando extrapolam aí a esfera administrativa, mesmo judiciais, há poucos casos, mas ainda assim vêm sendo favoráveis a contribuintes. E para finalizar, eu acho que quando a gente pensa em Receita Federal, em aproveitamento de benefício fiscal, a gente sempre pensa no risco, né? Pô, eu vou me apropriar de um benefício fiscal e a Receita Federal ela tem 5 anos para executar uma auditoria, para constatar uma não conformidade, para depois abrir um processo administrativo, quem sabe até um judicial se perder no administrativo. Então tem um rito aí que normalmente afasta os empresários que têm alguma vulnerabilidade, vou chamar assim, né, dentro dos seus processos. Mas com essa jornada de transformação digital, com esse aprimoramento da governança e com as ameaças e oportunidades que a gente olha no ambiente interno, quando a gente pensa em risco, não tem nada mais arriscado do que não utilizar. Porque está pacificado, porque a Receita Federal não tem tido incoerências, porque não há banalizações e porque provavelmente dentro do segmento onde a tua empresa está colocada, empresário, algum concorrente já está utilizando. Então, independente de uma auditoria, independente de uma fiscalização da Receita Federal, independente de toda essa abordagem, todo o rito administrativo que pode ocorrer, que é pouco provável pela nossa experiência, se você decidir não utilizar, sim ou sim, o teu negócio vai estar onerado em 20,4% pelo menos. Se você tem um time de desenvolvimento, não usar a lei do bem é mais perigoso do que utilizar. Ainda que sim, é um incentivo fiscal, está sujeito à Receita Federal. Mas felizmente, Décio, está pacificado e hoje a gente vê até movimentos da Receita Federal e do próprio governo para ampliar o aproveitamento. O próprio governo tem se posicionado nesse sentido, com a Procuradoria-Geral da União, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, para que mais empresas passem a aderir ao incentivo, porque é claro para o governo que esse investimento ele vira desenvolvimento econômico e social. Então, promover a inovação, todo país sério faz, e é um papel do Brasil também, vem incentivando isso. A gente tem, quando se compara aí com outros países, né, tanto da Europa quanto da América do Sul, o Brasil está muito bem posicionado nesse aspecto. Existem aqui mecanismos interessantíssimos, como a própria Lei do Bem, ex-tarifário, financiamentos, lei da informática, o Mover agora, né, que passou do Inovar Alto, Rota 2030. Então o Brasil ele está bem posicionado e a gente não tem assim nenhuma queixa em relação à Receita Federal, não tem constatado aí incoerências. Pelo contrário, elas vêm impulsionando para que cada vez mais empresas façam aproveitamento. Incrível, né? É realmente alguma coisa que parece que corre nos bastidores, tem feito com que a gente corra atrás disso daí,
melhora a cada dia, né? O Kelvis, como é um camarada de qualidade também, entende que qualidade, principalmente na época da qualidade industrial, né? Os processos de melhoria de qualidade eram um diferencial competitivo. Ah, Depois passaram a ser requisito fundamental. Se você não tem qualidade, você está exato. fora, né? Acho Obrigado, que Kelvis. ele trouxe um insight legal, Décio. Desculpa te interromper Não, também. tranquilo. A ideia é, quando você olha para mecanismos internacionais, né, e a gente acaba tendo esse know-how também, até em comparação com o mecanismo brasileiro, o mecanismo brasileiro é um dos melhores, na minha opinião, por mais que ele se autolimita, né? Por que ele se autolimita? A gente está falando de empresas no lucro real e com lucro fiscal. Isso. Então, onde está a limitação? Primeiro, no regime. Você tem diversas empresas que migraram do lucro presumido para o lucro real e que inovam, né? Inovam e agora estão aproveitando. E outras que migraram para lucro presumido quando subiu ao corte ali de 48 milhões para 72 milhões. Então, quando houve essa mudança lá em 2017, empresas que estavam ali abaixo por uma questão tributária ficaram no lucro presumido e aí não pode aproveitar a lei do bem. Mas ela está inovando. Outras que, por dentro da contabilidade, o investimento, por mais que nós vemos, vocês veem investimento e inovação como investimento, na contabilidade é despesa. Sim. Recursos humanos, serviços de terceiros, viagens, lotes pilotos, materiais, tudo isso é despesa. E aí o que acontece? Às vezes a empresa investe tanto em inovação, e por ela investir tanto em inovação, as despesas foram maiores que a receita naquele ano, e ela tem prejuízo fiscal. E ela não pode aproveitar no ano que ela mais investiu. Isso, a gente está falando do fiscal, a gente está falando do contábil, mas tem também o EBITDA, né? A Claro. capacidade que ela tem de gerar riqueza, e isso acaba entrando nos custos diretamente, né? Exatamente. Até em comparação, por exemplo, pegar mecanismos aí internacionais, né? Você tem aqui na Colômbia, por exemplo, que você retroage 3 anos do investimento. Na lei do bem, nós não conseguimos retroagir. Se não, por exemplo, 2024, nós ainda conseguimos aproveitar, porque estamos aqui no início de 2025, até 31 de julho, que é onde o formulário do Ministério de Ciência e Tecnologia deve ser submetido com todas as informações, né? Nós fazemos todo o levantamento técnico, econômico dentro da empresa, como um detetive da lei do bem, né, Kelvis? O Kelvis gosta desse termo, ele que criou esse termo aí, detetive da lei do bem, né, Kelvis? Detetive da lei do bem. Fala por quê, pro Décio. Eu gosto dessa abordagem porque a gente, na evolução de marketing, né, pensava muito nos 4 P's lá no passado, né? Produto, preço, praça e promoção. Então, quando a gente configurava algum serviço, alguma oferta ao consumidor, a gente tinha essas 4 premissas. E agora a gente fala em 4 C's, que é colocar o cliente com conveniência, com conformidade no centro. Então, a gente mudou um pouquinho a abordagem daquela metodologia convencional que nós tínhamos de consultoria tradicional, onde a gente desenhava uma solução pensada no serviço. Nós éramos apaixonados pela lei do bem, criamos lá uma plataforma de transformação digital da lei do bem e falava para os nossos clientes assim: olha, cara, você vai colocar tudo que você tem aí aqui na minha plataforma mágica Lei do Bem. Ou então eu dava uma planilha para ele maravilhosa também, com 180 linhas para ele preencher. Isso estava orientado ao produto, né? Para ele colocar a coisa de acordo com o que a gente precisava lá na Lei do Bem. Hoje a gente está trabalhando com uma abordagem que está orientada às evidências que estão disponíveis no processo. Então, toda empresa hoje, para poder operar, ela tem que estar adequada ao E-Social. Ela vai ter que ter uma folha indicando qual que é o código brasileiro de ocupação desse time de desenvolvimento, de analistas, de colaboradores que estão envolvidos em atividade de análise, de design, codificação, teste. Então, essas evidências elas já estão disponíveis dentro do processo. E a gente, com a abordagem de gestão da qualidade que o Décio trouxe, né, fez muita auditoria de produto e processo, consegue compreender o como a empresa desenvolve e buscar essas evidências, que podem ser evidências econômicas, que vai ser lá dados de recursos humanos, serviços de terceiros, materiais de consumo, e além disso, evidências técnicas, porque pode ser uma empresa de tecnologia da informação. Ela vai ter um termo de abertura de projeto, um escopo, um brief, uma especificação técnica, uma especificação funcional,
vai gerenciar lá, mesmo numa metodologia ágil, os cards, os cartões das demandas, pode ter um PS Office, um Gira. Então, hoje nós somos, sim, detetives da lei do bem, porque a gente mudou a abordagem dos 4 Ps agora para os 4 Cs, onde o cliente está no centro e a gente promove muito mais conveniência e conformidade. Eu já queria aproveitar também esse momento que a gente está falando do método aqui de abordagem para falar das etapas de trabalho, né? Então, primeiro a gente faz essa análise de investimentos, levanta dados econômicos disponíveis no processo. Depois a gente faz essa abordagem técnica, vai levantar também esses dados, evidências técnicas do documento. Numa terceira etapa, nós submetemos essas informações ao cliente para que ele valide, aprove e esteja conosco, entendendo que nós estamos em conformidade para o pleito, que deve ocorrer até 31 de julho do exercício fiscal subsequente. Então, Décio, uma chamada, um apelo aqui para toda a galera de TI que investiu em pesquisa e desenvolvimento em 2024, nós temos até 31 de julho para submeter essas informações. E claro, a gente fica sujeito a uma auditoria como qualquer outro incentivo fiscal, né? Então, a gente trabalha aí junto durante todo o prazo prescricional para apresentar essas evidências que normalmente estão sustentadas dentro do processo. Como a gente não vai botar uma planilha paralela para os nossos clientes, como nós somos detetives, a gente sabe que o registro de RH, o registro do desenvolvimento, ele vai continuar agora aqui em 2025 e pelos próximos 5 anos. Então, isso também traz muito mais governança e conformidade para os pleitos e deixa nossos clientes muito mais confortáveis com essa conveniência. Bom, aqui fica uma dica, né? Para o Código Brasileiro de Ocupação, detetive da lei do bem, é o novo CBO. E uma coisa que o Kelvis comentou que é interessante, né? A gente migrando do 4P, e aqui a gente tem uma turma grande de marketing aqui acompanhando a gente, migrando do 4P para o 4C, me parece normal. Agora, teve uma entrevista do próprio Kotler. O Kotler é o pai do 4P, ou seja, ele estava falando do filho dele. Ele mesmo falou, agora não é mais 4P, é 4C. Mas agora, vamos lá. Anderson, você que está mais próximo aqui presencialmente, tá? Nessa câmera aqui, tá? Gostaria que você desse umas dicas para nós leigos, né? De como a gente consegue se enquadrar. O Kelvis já deu o deadline, tá? E também se despeça do teu público. Bom, eu acho que a primeira dica aí para qualquer empresa, como foi falado aqui, qualquer segmento, é que, claro, procure a DB, não estou brincando, não só a DB, mas se você está com dúvidas sobre a lei do bem, do que você precisa fazer para inovar, é colocar mesmo o levantamento que você tem hoje de investimento e inovação. E aí, quando a gente fala de inovação para produto, processo e serviço, se você deixar de utilizar a lei do bem, referente ainda, por exemplo, no base 2024, e deixar lá R$ 1 milhão na mesa, em pouco tempo, em 5 anos, são 5 milhões que você deixou para o governo federal administrar, a qual você poderia ter recebido esse benefício fiscal e ter contratado mais pessoas, contratado mais serviços, ter inovado mais na sua empresa, gerado mais desenvolvimento. E aí eu falo, inclusive, para prefeitos aí de muitas cidades. Por quê? Porque se a sua empresa, se a empresa que está dentro do seu município está inovando, está desenvolvendo e ela não utiliza a lei do bem, ela está pagando imposto de renda e contribuição social e mandando dinheiro para o governo federal, sendo que ele poderia assumir o papel e deixar o dinheiro no próprio município, né? Então, fica aí uma dica aí para prefeitos também, para administradores aí de várias empresas, da importância do benefício da lei do bem. E quero aproveitar e agradecer a iniciativa, né, do Chama UTI, mais uma vez, Décio, muito obrigado, Carlos Alberto também, Convergência, que é um grande parceiro nosso, que inova diariamente, nesse segundo eles estão inovando, e conta com a ADB para que a gente possa não tirar a galera da inovação, mas buscar as evidências que eles têm no processo para inovar e reduzir a carga tributária, que é o mais importante. Interessante, Anderson, que você comentou agora dos prefeitos, né? E a gente imagina, não que os municípios não inovem, né? Os municípios, as smart cities, né? Os parques tecnológicos que nós temos, inclusive o de São José dos Campos, né?
Uma referência, né? uma referência. Mas esse negócio da prefeitura, né? Porque eles separam esferas da União, do Estado e a esfera municipal, né? Claro. O cidadão encara como uma coisa só. O Estado, ele não sabe direito aonde pisa um, onde pisa o outro, tá? Mas essa dica é muito interessante para os prefeitos, né? Sim, porque o imposto de renda e a contribuição social é um imposto federal, né? Então ele pensa assim, é federal, a lei do bem não é da minha alçada, não é da minha competência administrativa. Mas é. Mas porque o empresário ele está no município dele, ele é um contribuinte, ele tem um ISS ali dentro do município. E mais do que isso, se ele poupa lá R$ 1 milhão com investimento na lei do bem, ele consegue gerar ainda mais riqueza dentro do município dele. Perfeito. Muito bem. Kelvis, muito obrigado por sua participação. Você quer se despedir do público? Obrigada a você, Décio, a Convergência pelo espaço, pela parceria nos anos e por ser uma referência, né, aí na região de São José dos Campos entre empresas que utilizam a lei do bem. E eu queria endossar o que o Anderson falou, né, desse déficit de empresas relação municípios que poderiam utilizar. A gente estava atendendo uma das maiores GovTechs do país, que está no Paraná, e a gente fez um estudo lá com eles que de 390 e tantos municípios que existem no Paraná, só há cerca de 290 empresas que utilizam a lei do bem. Então, em resumo, a gente não tem sequer uma única empresa por cidade, na média, né? E a gente fez esse estudo também em Goiás, concluiu que só 66 empresas em Goiás utilizam. São Paulo ele está na vanguarda, sem dúvida, né? Não dá para comparar São Paulo com nada no nosso país. Mas o que a gente percebe é isso, que há uma deficiência ainda em empresas que poderiam estar se aproveitando, assumindo esse papel de governo e que ainda não estão. Então a gente tem que agradecer mais uma vez aí o espaço para tratar desse tema que faz parte do nosso propósito hoje em dia, né? E eu tenho a sorte na vida de ter gente com propósito do meu lado, como é o caso do Anderson. E enquanto a gente estava lá numa multinacional tradicional, a gente tinha todo aquele protecionismo, né, de não transferir know-how, de não ensinar, até situações como essa aqui eram criticadas, né, que a gente não podia compartilhar o que conhece. E hoje a gente está com esse propósito de promover o mecanismo e de compartilhar esses ganhos. Então a gente tem um modelo comercial também colaborativo, tem parcerias tanto com empresas que são fornecedoras de atividade de P&D que podem desonerar sua própria venda, quanto a oferta para essas empresas que estão no perfil de aproveitamento para prestar um serviço de assessoria. Então a gente quer fazer um apelo aqui para a galera que está chamando o TI o tempo todo. Cada vez que você chamar o TI, lembra que esse cara pode estar fazendo uma análise de requisito, um estudo, um design, uma codificação, um teste, e que essa contratação desse TI pode ser desonerada dentro da lei do bem. E além disso, você vai estar assumindo um papel de governo. Afinal, você vai estar administrando recursos públicos. Quando você falou ali do perrengue, eu lembro de uma situação de perrengue que eu passei dentro de casa, né? Que eu tinha que explicar para o meu filho por que eu saía todo dia de manhã com a minha mochila, com o meu notebook e fazer o quê, né, cara? O que eu ia fazer no meu cliente? Pô, falar de bem, explicar esse tema complexo para ele é muito difícil. Então eu falei que eu ajudava o presidente a administrar o país. Eu acho que é isso mesmo. Quando o empresário assume o papel de governo, ao invés dele pegar e mandar o dinheiro lá para a presidência da República para que faça a decisão, a gerência, devolva isso em serviços sociais, não, você pega esse dinheiro, deixa na última linha e decide onde você vai colocar ele, se você vai reinvestir, se você vai acelerar a tua força de vendas, ou se você vai distribuir lucro e renda na sociedade. Então, falando dos perrengues ali, né? Eu tive um perrengue dentro de casa que era explicar para o meu filho o que eu fazia. Aí eu falei para o Davi, olha, Davi, eu ajudo o nosso presidente a administrar o dinheiro do país. E o cara levou isso para a escola, levou para a professora, e a professora queria conhecer o pai que estava ajudando o Jair Messias Bolsonaro na época, né? Que ela queria entender o que eu fazia. Então foi um dos perrengues aí que eu passei dentro de casa e que está muito ligado a esse propósito nosso hoje com a lei do bem. A gente está ganhando dinheiro com isso, mas a gente também está desenvolvendo a economia e promovendo e compartilhando renda e riqueza. Isso aí, Décio. Muito obrigado. Perfeito. Muito interessante essa história, né? Como é que a gente explica a nossa função dentro de casa. Bom, novamente gostaria de agradecer Obrigado. aos dois pela presença, tá? Para a gente foi uma coisa interessante também nessa modalidade misto de presencial e remoto, foi um protótipo, né? Claro. E espero que tenha corrido tudo bem, tá? Novamente, muito obrigado para vocês, obrigado por você ter vindo de São Paulo, Anderson.
Para você, eu deveria agora, nesse momento, me despedir, agradecer novamente pelo prestígio e para quem nos acompanhe nas redes sociais, no Spotify, no YouTube. Mas, ao invés disso, eu vou fazer uma proposta. A gente está falando muito aqui de desenvolvimento Sim. e tal, né? Então, eu gostaria que vocês assistissem e encaixassem um quebra-cabeça. Assistir o episódio do Wellington, onde ele fala de cultura de inovação. Assistirem o episódio do Júlio, onde ele fala de inovação aberta. E reassistir o episódio do Anderson Kukelvis, de como é que a gente encaixa isso e como é que a gente leva para o nosso comitê executivo as vantagens de estar inovando, as vantagens de continuar sendo competitivo, as vantagens de continuar desenvolvendo, tá? O desenvolvimento da sociedade como um todo, o desenvolvimento da organização. Tá? Obrigadão pelo prestígio, até a próxima.